Esta era a faixa de Gaza, um trecho de 25 milhas na costa do Mediterrâneo, lar de mais de 2 milhões de pessoas. Hoje, as ruas outrora movimentadas e os prédios altos foram reduzidos a escombros. Mas sob os escombros, existe uma vasta e sofisticada rede de túneis, mais longa que o metrô de Londres. Essa vasta rede é uma arma crucial no arsenal do Hamas, usada para contrabandear armas e pessoas em sua guerra contra Israel. Os túneis começaram como uma linha de vida para famílias divididas por fronteiras impermeáveis. Quando o Hamas assumiu Gaza em 2007, eles investiram bilhões de dólares na infraestrutura subterrânea, aguardando o dia em que seu inimigo os encontraria nesse campo de batalha subterrâneo e sem ar. Como os túneis de Gaza passaram de uma rede de suprimentos primitiva para a maior zona de guerra subterrânea do mundo. Nossa história começa em Rafah, uma cidade ao sul de Gaza com uma história tumultuada. Em décadas mudou de mãos 4 vezes, dos otomanos para os britânicos, dos egípcios para os israelenses. Em 1979, as coisas mudaram novamente quando Israel e Egito assinaram um acordo de paz. Como parte do acordo, Israel se retirou do Sinai. A nova fronteira entre Israel e Egito dividiu Rafah ao meio. Uma parte retornou para o Egito. A outra ficou sob controle de Israel. E no meio um muro massivo e impenetrável. Neste momento, estamos na área urbana da cidade de Rafah. O problema imediato, a linha, como você vê lá, deveria atravessar a cidade e dividir a cidade em 2 partes entre Israel e Egito. Vizinhos que cresceram lado a lado agora viviam em países diferentes, com famílias separadas, sem poder se visitar. Porém, os gazanos não deixariam um muro impedi-los de ver seus entes queridos. Armados com paz e determinação, eles cavaram os primeiros túneis sob Gaza, passagens simples esculpidas em solo arenoso, conectando casas de ambos os lados da fronteira. Os primeiros túneis eram modestos, fáceis de construir e com aberturas escondidas em porões. De um lado, uma família em Gaza. Em contraste, uma família egípcia. No meio, uma passagem secreta permitia que eles se visitassem. Por um instante, o túnel permaneceu como um símbolo do poder duradouro da conexão humana. Porém, logo atores mal-intencionados exploraram o sistema. Com o muro interrompendo o acesso ao Egito, Gaza enfrentou grave falta de itens básicos. Aproveitando o momento, contrabandistas e empreendedores transformaram os túneis em rotas de comércio subterrâneo, movendo peças de carros, gasolina e cigarros para Gaza. Todos com uma margem de lucro alta, é claro. Quando a oferta é baixa e a demanda é alta, os lucros disparam. Enquanto os contrabandistas lucravam, também preenchiam uma lacuna crítica ao ajudar seus vizinhos a obter suprimentos essenciais. Para muitos gazenses, esses túneis viraram uma linha de vida. Um palestino os chamou poeticamente de pulmões, pelos quais Gaza respirava, a única fuga dos bloqueios sufocantes que Egito e Israel impuseram. Egito e Israel conheciam bem os túneis. Mas por muito tempo, os 2 países apenas desviaram o olhar. Eles não iriam interferir no contrabando de cigarros ou nas reuniões familiares que os túneis possibilitavam. Todos, desde o povo de Rafah até os governos de ambos os lados de seu muro, entendiam que essa rede subterrânea mantinha a economia e o moral de Gaza a flutuar. Mas tudo mudou com a primeira intifada. Em 1987, as tensões entre israelenses e palestinos chegaram a um ponto crítico. Palestinos, frustrados por décadas sob controle israelense, começaram a protestar. Mas o movimento popular escalou rapidamente. Os protestos viraram tumultos. Os gritos se transformaram em arremesso de pedras. Os palestinos pegaram em armas, e os confrontos entre as forças de defesa de Israel e os palestinos logo se tornaram mortais. Gaza era estritamente controlada por Israel e Egito, seus vizinhos. Mesmo assim, armas continuavam surgindo nas ruas como por encanto. Os túneis viraram um meio para a guerra contra Israel. As autoridades israelenses tentaram destruir os túneis, mas a rede se tornou mais sofisticada e ninguém em Gaza desistiria de sua linha de vida para o outro lado. Em 1993, Israel assinou um acordo de paz com a Organização para a Libertação da Palestina, estabelecendo o primeiro governo palestino semi-autônomo. Israel pediu à recém-criada Autoridade Palestina ajuda para localizar e destruir os túneis. Uma chance para a Autoridade Palestina mostrar seu compromisso com a paz ao reprimir o contrabando de armas. Mas a Autoridade Palestina falhou miseravelmente.
Por incompetência, corrupção e cumplicidade, a autoridade palestina manteve os túneis intactos. E na próxima década, a rede de túneis só se expandiu, serpenteando por baixo de mais e mais de Gaza. Quando a segunda intifada estourou em 2000, os túneis se tornaram um componente crítico da máquina de guerra subterrânea de Gaza. Hamas, Jihad Islâmica Palestina e Fatah contrabandearam armas em níveis recordes. Sob o solo, fabricantes de armas montavam as bombas que explodiriam em cafés, ônibus e ruas israelenses, tirando a vida de mais de 1.000 israelenses. Israel reprimiu com força, determinado a parar o terror. Ao final da segunda intifada, mais de 5.000 pessoas morreram. O exército lançou operações em Gaza para conter o fluxo de armas, demolindo edifícios suspeitos de esconder entradas de túneis. Mas esses esforços muitas vezes significavam deslocar civis e destruir casas, atraindo duras condenações internacionais. Apesar dos esforços, a rede de túneis persistiu. Os contrabandistas continuaram lucrando. Grupos terroristas seguiram produzindo armamentos. O problema parecia insuperável, então Israel tentou uma abordagem diferente. Em 2005, Israel se retirou unilateralmente de Gaza, esperando que conceder autogoverno à região reduziria as tensões. Este conflito nos avançará de uma maneira pacífica com os palestinos e o resto do mundo. Mas o movimento saiu pela culatra, espetacularmente. Com a ausência das forças israelenses, o Hamas e outros grupos ampliaram suas operações de túneis livremente. O que antes era uma rede secreta se transformou em um império subterrâneo, uma vasta teia de túneis sob as ruas de Gaza, a arma mais importante na luta contra Israel. E essa luta agora era a primeira prioridade de Gaza. Porque em 2006, os gazenses votaram para que o Hamas os liderasse. Eliminar todos os filhos da força e os registros do povo palestino. Para ser claro, nem todas essas pessoas apoiavam terroristas. Surpreendentemente, pesquisas de saída revelaram que 40% dos eleitores do Hamas apoiavam o processo de paz, e mais de 1/3 acreditava que a solução de 2 estados era o melhor caminho a seguir. Eles viam o Hamas como um antídoto para a corrupção espetacular da autoridade palestina. Mas o Hamas e seu rival Fatah não conseguiram dividir o poder. As tentativas de unificar o governo resultaram em guerra civil. Até 2007, havia apenas um governante em Gaza, o Hamas. E eles tinham um objetivo: mirar em Israel. Todas as terras palestinas significam o fim de Israel, claro. Eles investiram seus vastos recursos na ampliação da rede de túneis. Bilhões de dólares de ajuda foram desviados para construir uma máquina de guerra completa, com túneis escavados em rocha sólida a mais de 20 andares abaixo do solo. Para muitos gazenses, os túneis ainda tinham utilidade prática. Além de armas, eles seguiram entregando itens essenciais como alimentos e remédios. Israel e Egito impuseram bloqueios para restringir o fluxo de armas e materiais bélicos. Os bloqueios fizeram a demanda por mercadorias contrabandeadas disparar. O contrabando era lucrativo, principalmente para quem controlava a operação. Conhecidos como cabeças de cobra, esses indivíduos investiram pesado para construir os túneis e depois os alugaram para grupos como Hamas e Jihad Islâmica Palestina. Em troca, recebiam uma parte de cada remessa. Os lucros eram enormes. Até 2010, os chefes do tráfico podiam ganhar até US$ 200 mil por dia. Era uma fortuna em uma área muito pobre. Porém, para os escavadores, a história era totalmente distinta. Milhares de gazenses já trabalharam em Israel, uma linha de vida econômica para uma região assolada pela pobreza e desemprego. Mas essa linha de vida logo secou. O Hamas não desistiu de seu objetivo de eliminar Israel, intensificando ataques às cidades israelenses. Assim, Israel revogou as permissões de trabalho que permitiam aos homens de Gaza sustentar suas famílias. Sem alternativas, os gazenses recorreram ao árduo e arriscado trabalho de cavar túneis. Mas o fardo frequentemente recaía sobre as crianças, pequenas e ágeis o suficiente para cinzelar as estreitas fendas no leito rochoso, dezenas de metros abaixo do solo. Um exército de crianças arriscava suas vidas diariamente para ganhar alguns dólares. Para muitas crianças em Gaza, cavar túneis tem sido um sombrio rito de passagem. Mas o trabalho era mortal.
Desabamentos, eletrocução e exposição a gases tóxicos eram ameaças constantes. Olhe para isso. Qualquer explosão fará isso desabar sobre nós. Segundo o Hamas, ao menos 160 pessoas morreram cavando túneis até 2010. Ainda assim, a prática continuou. O mais triste é que essas crianças já entendiam os perigos antes de pegarem uma pá. 2 dias antes da explosão da mina, um menino de 16 anos morreu, presumivelmente por inalação de gás, junto com um jovem que estava com ele quando encontraram a mina. Sem alternativas, o risco não os deteve. Para muitos, era a única chance de ter o que comer. Medo de que seu túmulo exploda sobre você. Os túneis oferecem um vislumbre devastador do crescente desespero de Gaza. Para muitos, eles forneciam renda e suprimentos vitais. Mas para Israel, os túneis representavam uma ameaça existencial. Eliminá-los tornou-se imperativo para a segurança nacional. O governo israelense não estava interessado em reprimir o contrabando de alimentos, cigarros e outros bens. Ele se preocupava principalmente com a perspectiva aterradora dos túneis serem usados para lançar ataques dentro das fronteiras israelenses. Isso não era apenas paranoia. Agora estamos na fronteira distinta entre as terras libertadas e as terras disputadas. Em 2006, combatentes do Hamas emergiram de um túnel subterrâneo e sequestraram o soldado israelense Gilad Shalit. Por 5 anos, ele foi mantido em um complexo de 2 cômodos forrado com explosivos, 50 pés abaixo do solo. Os israelenses construíram um muro de fronteira com 20 pés de altura e 10 de profundidade, equipado com sensores de sonar para detectar atividades subterrâneas. Mas o Hamas se adaptou, cavando túneis mais profundos, às vezes centenas de pés abaixo da superfície, tornando o muro ineficaz. Em 2014, as forças de defesa de Israel destruíram mais de 30 túneis em uma grande campanha militar. No outro lado da fronteira de Gaza, o Egito inundou os túneis com água do mar Mediterrâneo. Mas o problema persistiu. Para cada túnel destruído por Egito e Israel, o Hamas construiu novos, mais profundos, fortes e sofisticados. Engenheiros israelenses criaram sistemas avançados de detecção e um processo sistemático para encontrar e destruir túneis. Conhecida como cúpula de aço, a iniciativa buscava neutralizar a ameaça subterrânea. Em 2021, Israel informou um avanço expressivo, afirmando ter destruído 99,8 quilômetros de túneis. Mas o Hamas rapidamente contra-atacou, afirmando que grande parte da rede de 356 quilômetros permaneceu intacta. Eu digo a vocês que o que temos de túneis em Gaza é mais de 500 quilômetros, o que significa que, mesmo que a história deles seja verdadeira, eles destruíram menos de 1/10. Esses já não são mais os túneis estreitos e rudimentares dos anos 80. Os túneis atuais são fortificados com concreto e aço reforçado, projetados para durar. Alguns até parecem espaços de vida luxuosos, com pisos de cerâmica, ar-condicionado, encanamento e ventilação. E eles aumentaram em escala. Alguns gazenses ricos até os usaram para contrabandear carros de luxo. Esta vasta rede subterrânea é mais do que um ativo militar. É uma infraestrutura inteira escondida sob a superfície de Gaza. Construir centenas de milhas de túneis profundos, fortificados e bem equipados não sai barato. Estima-se que a construção do subterrâneo de Gaza tenha custado cerca de $1 bilhão. Essa é uma soma extraordinária, especialmente em uma região devastada pela pobreza. Então, de onde veio o dinheiro? Boa parte dele foi roubado das pessoas que o Hamas diz representar. Israel aprovou a entrada de materiais de construção em Gaza para projetos civis, como a reconstrução de casas, estradas e escolas. Entretanto, o Hamas desviou esses materiais para expandir sua rede subterrânea de túneis de terror, em vez de melhorar a vida na superfície. O custo para os civis de Gaza foi impressionante. Casas desmoronaram. Escolas e hospitais não foram concluídos. Comunidades em desesperada necessidade de apoio viram seus recursos desaparecerem no chão, literalmente. Quando Israel descobriu o uso indevido de recursos, interrompeu o envio de materiais de construção para proteger sua segurança.
Isso também dificultou a vida dos gazenses comuns, presos entre as ambições do Hamas e as restrições resultantes. Você conhece o Triângulo das Bermudas, não é? Gaza é como o Triângulo das Bermudas. Tudo que entra lá desaparece. Os gazenses deveriam viver confortavelmente com tanta ajuda, mas as facções governantes controlam tudo. Gaza tem falta de suprimentos básicos. Eles possuíam uma extensa base militar subterrânea operacional, com sistemas de comunicação, armazenamento e fabricação de armas, além de áreas de treinamento. O Hamas pode mover pessoal, veículos e armas em qualquer lugar de Gaza sem se expor acima do solo. Há mais de um ano, eles travam uma guerra subterrânea. Mas a função mais crítica e perigosa dos túneis é a capacidade de proteger o Hamas da vigilância israelense e dos ataques aéreos. A rede de túneis subterrâneos é um grande desafio para a Força Aérea Israelense. Muitos túneis estão enterrados tão profundamente que os ataques de superfície não têm impacto. O solo arenoso, que facilitou a escavação dos túneis, agora absorve boa parte do impacto dos ataques. E então há a simples mas crucial vantagem do ocultamento. Embora satélites, drones ou tecnologia avançada possam detectar alvos escondidos no subsolo, isso não é um benefício secundário do sistema de túneis. É uma característica central. O Hamas valoriza os túneis porque eles lhes dão a capacidade de operar em total sigilo, superando até mesmo a tecnologia militar mais avançada. Construímos os túneis porque não temos outra maneira de nos proteger de sermos alvos e mortos. Esses túneis são destinados a nos proteger dos aviões. Estamos lutando de dentro dos túneis. Entretanto, oficiais do Hamas não permitiram que gazenses comuns se abrigassem em seus bunkers, expondo-os aos ataques aéreos de Israel. Os líderes do Hamas se esconderam em escolas, hospitais e casas, usando civis de Gaza como escudos humanos. A comunidade internacional é rápida em culpar Israel quando civis são pegos no fogo cruzado. Graves violações dos direitos humanos de civis. Acreditamos que crimes de guerra estão ocorrendo lá. Porém, eles omitem convenientemente que o Hamas posiciona sua infraestrutura de terror abaixo das populações civis propositalmente por essa razão. O Hamas tem declarado abertamente estar disposto a sacrificar civis. Os povos, minha querida irmã, não se libertam facilmente. Vítima na Segunda Guerra Mundial até se libertarem do ataque de Hitler, o povo vietnamita apresentou 3,5 milhões de seres humanos até derrotarem os americanos. O povo palestino, como todos os povos, não há povo que se liberte sem sacrifício. Israel só tem escolhas ruins. Eles deveriam sacrificar jovens soldados para as armadilhas dentro de túneis e casas? Ou eles deveriam mirar na infraestrutura do Hamas com drones e bombas de bunker, sabendo que civis e reféns israelenses podem estar dentro? Quando Israel escolheu a última opção, foi a um preço muito alto para os civis. Israel escolheu a primeira opção, pagando um alto preço em vidas de soldados. Enquanto isso, o Hamas usa seus túneis restantes para se mover sem detecção e emboscar soldados das forças de defesa de Israel. Isso levou a um conflito prolongado. E isso faz parte da estratégia do Hamas. Ao provocar um conflito prolongado em área com muitos civis, o Hamas aposta em uma forte reação internacional contra Israel. Até agora está funcionando. Os israelenses criticam duramente seu governo, enquanto o mundo afirma que as táticas de Israel equivalem a genocídio. Senhora Presidente, estamos testemunhando o governo israelense cometer um genocídio em Gaza. Esta guerra é única, diferente de todas as anteriores. Mas o exército israelense é claro em seu propósito. Não há guerra contra civis palestinos. Não está travando uma guerra contra Gaza. Está lutando contra o Hamas, uma organização terrorista internacional que por anos tratou seu povo como vacas leiteiras e escudos humanos. Pelo bem de todos, eles devem ser derrotados. Somente então o povo de Gaza poderá viver a vida segura, digna e próspera que merecem.